E no começo de tudo é mostrado um orfanato. É mostrado 5 crianças. Um dos meninos pergunta se eles conseguem ouvir alguma coisa. Uma das meninas fala que não ouve nada. Eles estão tentando ouvir o que tem atrás da porta. Então aparece a diretora do orfanato e um cavaleiro. Ele diz que ela é a jovem senhorita nascida em 31 de outubro, chamando a senhorita Bunny. Ela olha com uma cara pensativa para o cavaleiro. Ele fala que é uma honra conhecê-la. Ele diz que é o cavaleiro que estará servindo ela deste dia em diante. Ele fala que o nome dele é Roden Reiner. Ele diz: você pode por favor vir comigo? Bunny fica animada com essa notícia. Ela pensa: senhorita, um cavaleiro, isso significa que o dia finalmente chegou. Bunny diz: é a oportunidade de uma vida. Luriel me falou sobre isso. O primeiro passo para virar a grande rainha demônio. Há muito tempo atrás, quando Bunny ainda era menor do que agora. E ela ainda vivia no castelo do demônio. Luriel chama a Bunny e fala: a hora finalmente chegou. Sua babá, Luri, que sempre cuidava dela, veio até ela no meio da noite. Ela disse para Bunny que era hora de ir para o mundo humano para treinar e se tornar a grande rainha demônio. E então, um dia assim que Luri a tirou do orfanato, ela disse: pequenina, lembre-se disso. Se você ficar aqui, ele irá te levar para um lugar cheio de humanos idiotas. Não perca essa chance. Use esses idiotas para aumentar o seu poder. Bunny diz: então esse homem é aquele que me levará até os idiotas? Ele realmente está aqui. Luri é um gênio. Não espere, eu ainda não posso abaixar a guarda. Luri disse que metade do mundo é golpista, então é bom ter cuidado com isso. Luri fala que não importa o que aconteça, você deve tratá-los com truques vilanescos. Bunny pensa: um truque vilanesco? Mas eu não sou uma dama nobre. Roden diz: isso não é verdade. De acordo com investigações, a senhorita Bunny é de fato da linhagem sanguínea do Duque Eudina. Bunny pensa: família de duques. Bunny pensa que tudo isso tinha nos livros de histórias que Luri lia. Luri pergunta qual livro ela deve ler hoje. O cenário de encontro entre um grande e poderoso pai demônio e uma bebê protagonista fofa com um passado trágico. Uma família incrível. Bunny pergunta: então Bunny é de uma dama do domínio ducal agora? O Roden diz: sim, minha senhora. Bunny pensa: Bunny está indo para a casa do duque. Uma dama do ducado. Espera, uma dama do ducado? Isso é estranho. Uma dama do ducado pertence àquela família. Bunny já tem mãe e pai, então por que eu sou a dama do ducado? Bunny fala: já viu isso em livros de histórias antes, adotada por um pai poderoso que a confunde com sua filha verdadeira. A bebê protagonista cresce feliz, então se prepara para fugir depois de perceber que não é filha dele. Então estou sendo adotada por engano como nos livros. O que eu deveria fazer? O cavaleiro não parece saber. Eu devo ser honesta e falar para ele. Bunny lembra o que Luri disse. Luri fala: você entende? Se você for adotada, você deve encontrar um guardião. Não precisa ser um pai. Qualquer adulto humano que vá ficar ao seu lado até você crescer serve. É para que você seja capaz de concluir sua missão. De se tornar uma magnífica e vilanesca grande rainha demônio. Certo, Luri disse que preciso de um humano para virar uma ótima adulta e uma grandiosa rainha demônio. Bunny fala: usarei o papai Duque super forte. Porque eu não quero amor como os outros bebês. Bunny diz: me prepararei para fugir quando eu for adulta. Serei uma ótima adulta que só usa as pessoas. Bunny sonha no dia que for a rainha demônio. Irei dar-lhe a chance de oferecer um tributo para a grandiosa rainha dragão Bunny. Ela começa a rir com esses pensamentos. Roden diz: estou feliz que você gostou. Agora, você vira comigo? Bunny, muito feliz, fala que sim, pegando a mão do Roden. Ela pega um coelho e coloca nas costas. E começa a sair do quarto. Bunny apresenta seus brinquedos. Primeiro, Mangome, o ursinho de pelúcia da rainha demônio que te dá coragem. Segundo, Toto, o amigo coelho que espanta os pesadelos. Terceiro, quadro de colorir infantil. Quarto, cofrinho de elefante que coleta moeda. Bunny fala: agora estou pronta para virar a grande rainha demônio. Bunny para e fala: eu até tenho o livro de anotações secretas da Luri perfeito. Bunny lembra que Luri disse: se alguma vez você ficar presa, sempre abra esse livro de anotações. Isso te dirá tudo o que você precisa saber. Luri fala: com o caderno de anotações da Luri, eu posso enfrentar qualquer desafio em um instante. Bunny começa a sair do quarto. As crianças começaram a correr na direção da Bunny. Quando Bunny abre a porta, as crianças gritam o nome dela.
Elas perguntam se ela realmente vai embora. Bunny fala, sim, estou indo pro domínio do Cal. Disseram que eu sou a dama do domínio do Cal. As crianças ainda perguntam se ela realmente vai os abandonar, falando como nós iremos sobreviver sem você. Falando que não conseguem viver sem as comidas que ela faz ou quando ela libera o armazém. Falando que ela consegue fazer um pão duro vira crocante como se fosse magia. Dizendo que nunca vão esquecê-la. As crianças começaram a pular falando se ela quiser sair tem que passar por eles primeiros. Bunny pensa que eles gostam muito dela. Então a diretora chega. A diretora chama a Bunny. Bunny pensa que a diretora também está caindo aos pés de Bunny. A diretora fala assim que você estiver na propriedade do Duque. Você não deve invadir nenhum armazém, certo? Bunny fala mas. A diretora diz sem mas. Você absolutamente não pode. Os guardas irão te pegar e dizer essa criança é a culpada. Então eles irão fazer você de escrava. Você entende? Bunny fala certo. A diretora sorrir. A diretora abraça a Bunny e fala para ela ser feliz. Bunny fala você também, diretora. Bunny pensa que quando for rainha demônio fará a diretora ser rica. Bunny corre até a carruagem. A diretora fala uma grande rainha demônio ao invés de uma heroína. Isso é tão a sua cara, Bunny. Bunny entra na carruagem. Bunny pensa agora eu sou uma dama da família do Duque, assim como nos livros. E logo, eu serei uma super grandiosa rainha demônio. É mostrado a carruagem indo à mansão do Duque. Bunny acha incrível. É tão branco, chique e brilhante. É mostrado uma mansão toda branca. Rodin fala daqui pra frente é a propriedade do Duque Eudia. Bunny percebe que tem muita gente de branco. Ela pergunta pro Rodin por que tem tantas pessoas de branco. Ele fala as pessoas de branco são, do templo. Bunny pergunta do templo. Ele diz sim, o templo purifica monstro e exterminam demônios. Para proteger a paz das pessoas. Bunny se assusta. E fala exterminam demônios? Bunny se lembra do que Luri falou uma vez, que as pessoas do templo são muito perigosas. Especialmente aqueles cavaleiros sagrados com uniformes brancos impecáveis. Eles são monstros de sangue frio sem nem um pouco de piedade. Eles iriam devorar uma bebê tão pequena como você com só uma mordida. Bunny fala, se eles descobrirem que Bunny é um demônio, eles irão me comer. Bunny pergunta se o Rodin é do templo. Ele diz que é um cavaleiro pertencente ao ducado de Eudia. Rodin diz, continuando minha explicação. Por gerações, o ducado de Eudia esteve produzindo sumos sacerdotes, comandantes de cavaleiros sagrados e santos. E não apenas isso, como eles também são a única família permitida a comandar uma ordem divina de cavaleiros que supera até mesmo os cavaleiros sagrados. É uma família sagrada que ostenta uma meritocracia incomparável. Bunny fala que não entende nenhuma palavra que Rodin está dizendo. E aquele que nos guiou para a vitória na guerra contra os demônios vários anos atrás não era ninguém menos que o herdeiro direto do ducado Eudia. Bunny assustada pergunta se o herdeiro direto exterminou os demônios? E ela está sendo adotada por um lugar como esse. Bunny fala que a vida dela está totalmente condenada. Ela se pergunta por que foi adotada por um ducado perigoso. Bunny se lembra do que Luri falou, que o fato dela ser a herdeira do grande rei demônio nunca deve ser descoberto, se é Bunny entender. Você é especial, então contanto que você mantenha isso bem escondido, dificilmente alguém irá perceber. Isso será o crime perfeito. Bunny fala isso mesmo. Se Bunny se esconder bem, isso será o crime perfeito. Bunny pergunta se esse é o quarto dela. Não tem joias brilhantes ou cortinas bonitas. Bunny cheira uma planta e fala que isso é fedorento. Bunny fala que no livro que Luri lia para ela, dizia que todos os bebês que se tornam grandes reis demônios crescem em ambientes difíceis. Isso quer dizer que Bunny está passando por um julgamento. Luri fala que quando chegar em um quarto novo, o que uma grande rainha demônio legal faz? Bunny diz que é limpar o quarto. Bunny dá um suspiro depois de limpar todo o quarto novo dela. Bate na porta e Bunny vai ver quem é. Bunny abre a porta e vê uma empregada esperando ela. A empregada fala que é um prazer conhecer a senhorita Bunny. A empregada fala que o nome dela é Jessie, a empregada que irá ajudá-la a partir de hoje.
Bunny fala oi falando que é grande rainha. Jessie fica confusa com o que Bunny falou. Bunny, se corrigindo, fala que irá se tornar uma grande maga em treinamento, dizendo que é Bunny de 4 anos que sonha em se tornar uma grande maga. Bunny, em seus pensamentos, fala que se for pega planejando ser a grandiosa rainha demônio, ela será comida. Jessie fala que a partir de hoje, a senhorita Bunny irá morar nessa mansão como a 52 descendente colateral do Ducado Yudia. Jessie fala que essa mansão é Bunny, completa a frase perguntando se é 52. Bunny diz que 52 é maior que 20. Jessie fala que é como ter 22 vezes e então 12 mais no topo de tudo isso. Bunny, surpresa, fala que 22 vezes e então 12. De qualquer forma, é um número super grande. Bunny pergunta para Jessie se agora ela é dama do ducado? Jessie fala que sim, das 52 jovens mestras, você é a dama de número 16. Bunny, em seus pensamentos, fala que nos livros de história, o personagem principal normalmente guarda todo o amor de seu pai demônio para si e se tornar um super rei demônio. 52 bebês? Então papai demônio irá falir. Bunny fala que nem irá se destacar. A vida dela está totalmente arruinada depois de tudo. Jessie fala que essa mansão é chamada de Mansão dos Julgamentos. Você pode pensar nisso como um internato onde a família Yudia educa e seleciona talentos estrangeiros. Já que você não está acostumada com isso, eu irei te guiar até sua sala de aula na primeira semana. Portanto, você precisará participar da aula de bênção divina durante sua agenda diária. Jessie pergunta para Bunny se ela sabe ler. Bunny fala que é um gênio da leitura. Jessie fala que isso é incrível. Jessie fala que Bunny irá começar na sala F, aquela que é a sala mais fácil, mas já que você já sabe ler, você deve ser capaz de avançar de sala em não muito tempo. Sua classificação também irá aumentar rapidamente. Jessie explica que logo irá ocorrer uma cerimônia. Se você invocar um bom família, você pode aumentar sua classificação para o total. Bunny pergunta o que é um familiar. Jessie fala que todos com sangue do ducado podem chamar uma besta divina ou relíquia divina. Isso por conta da bênção divina que flui pelo ducado Yudia. Bunny fala que não tem bênção divina? É explicado por uma história que o poder divino é exato oposto do poder demoníaco. Então, se um forte poder divino tocar um demônio fraco, o corpo do demônio irá se desintegrar em cinzas. Luri fala para Bunny que é por isso que você deve ser cuidadosa até que seus poderes fiquem fortes. Bunny fala que o futuro dela é uma pilha de cinzas? Bunny pergunta para Jessie se ela não conseguir um familiar? Se quer dizer, e se ela não tiver um familiar? Jessie fala que nunca houve uma vez que alguém falhou no teste de invocação. Jessie pede para Bunny se acalmar. Se você tem o sangue do ducado, você definitivamente irá invocar um. Uma Mine Luri fala que os demônios são completamente diferentes dos humanos de várias formas. Bunny, em seus pensamentos, fala que nem é humana para começar. Jessie fala que voltará para acompanhá-la na hora da refeição. Você deve estar muito cansada, então por favor, descanse confortavelmente até lá. Bunny fica sozinha no quarto e vai deitar. Bunny fala que está totalmente arruinada. Alguém fala: como ordenado, nós trouxemos a senhorita Bunny do orfanato, vossa graça. É apresentado Ludwig Ludia, atual chefe do Ducado Yudia. Ludwig pergunta se já descobriu quem são os pais da criança. Roden explica que não foi capaz de descobrir. Rudibrid diz que quando o parceiro dele contou de repente que havia um descendente da família no orfanato, ele ficou se perguntando o que estaria acontecendo. Ele fala que tem que acabar com esse teste, ou seja lá o que isso representa na geração dele. Um plano para ampliar a linhagem da Casa Ducal e criar um exército composto exclusivamente por pessoas com habilidades de invocação. Ele diz que é algo que o antepassado fez, mas ele só pode chamá-lo de um plano insano. Rudibrid fala primeiro, híbridos meio humanos, meio animas, e agora crianças ilegítimas abandonadas. Se as linhagens colaterais continuarem a se expandir, será difícil evitar que sangue seja derramado de forma imprudente.
Rudibrid fala que quando descobrir quem abandonou essa criança pela qual não podia assumir a responsabilidade, ele não vai deixar escapar impune. Aqui tá o capítulo 1 e o capítulo 2, um pouquinho do capítulo 3. Não vou trazer tudo, vou trazer próximo, se tiver muito like, vou trazer a parte 3. Vou trazer uma obra nova de luta, só tem de romance, Travis Truce, então dá uma variada no conteúdo. Até o próximo vídeo.